Se você não acredita no sobrenatural, saiba que várias pessoas já se depararam com o inacreditável frente a frente. Hoje você verá vídeos que foram postados nas redes sociais e são completamente inimagináveis, sendo tão assustadores que deveriam ser apagados da internet. Eu sou o Ronan Santos e antes de tudo já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora nessa! Dois amigos estavam visitando um templo gigantesco na Índia, muito famoso pelo seu passado sombrio, por ter sido usado para aprisionar pessoas. Tudo parecia bem, eles estavam filmando todos os cantos do local, até que num determinado momento, algo além deles apareceu na gravação. Atrás da moça, uma figura completamente estranha pode ser vista por um segundo, até desaparecer logo em seguida. O rapaz que estava com o celular na mão percebe um vulto, mas quando mira na direção dele, já não tem nada além da menina. Ela fica sem entender nada, enquanto ele procura por aquela aparição, mas não encontra coisa. A princípio, ele até pensou que estava ficando doido, mas quando reviram as imagens, confirmaram que não estavam tão sozinhos por lá quanto imaginavam. Segundo os relatos desse homem, ele ouviu gritos e foi atrás, pensando ser sua filha, mas quando chegou lá, viu que se tratava de outra coisa. Claramente, aquela menina que apareceu no corredor não era uma criança comum, mas sim algo que tentava atrair o homem para perto. Ele, que já tinha presenciado outras aparições em sua casa, tenta se aproximar, mas a situação fica ainda pior. Apesar da garotinha desconhecida sumir do nada, uma voz do além ainda pode ser ouvida, fazendo com que ele encerre a gravação imediatamente. O que será que rolou depois do vídeo? E o mais sinistro, onde estava a verdadeira filha do homem? Sinistro! Uma adolescente estava se queixando de pesadelos durante o sono, acordando sempre cansada. E por isso a família resolveu pôr uma câmera noturna no quarto dela. E foi isso que eles registraram em uma das noites. No meio da madrugada, a jovem parece ter algum tipo de surto, se debatendo e se contorcendo de maneiras assustadoras enquanto está inconsciente, já que na manhã seguinte não consegue se lembrar de nada. Enquanto muitos acreditaram se tratar de paralisia do sono, outros afirmam que não pode ser, justamente por ela não estar paralisada. Os movimentos parecem ser frutos de um pesadelo intenso, ou, para os mais espiritualizados, algum tipo de possessão. Daí fica a dúvida: qual profissional procurar? Um médico ou um religioso? Uma turista estava gravando os dinossauros do acervo de um museu quando algo simplesmente estranho aconteceu. That thing is huge! Imagine trying to run away from that. Um dos animais extintos com pose feroz parece mover a cabeça, só um pouquinho, mas já o suficiente para deixar milhares de pessoas com a pulga atrás da orelha. Ela só percebeu o movimento depois que o vídeo viralizou e todo mundo começou a comentar sobre o movimento do dinossauro, tentando entender o que rolou ali. A jovem afirma que teve a impressão de que algo havia se mexido, mas quando olhou, não notou diferença em comparação ao que estava antes. E o pessoal do museu informou que não existe nada de móvel naquela peça. Algo está vivo ali, ou só uma ilusão de óptica perfeita? O que você acha?
É comum que aparições sobrenaturais tenham formatos bizarros, mas mudar de forma é ainda mais intrigante. Um vigia fazia sua ronda numa cidade pequena do Peru, quando viu algo que desafiava qualquer explicação. Um bicho estranho, com aparência meio canina, corria na neve até que, do nada, se transformou num senhor de idade, e logo em seguida seguiu caminhando até ganhar forma de um homem bem mais jovem. O vigia ficou completamente perturbado com o que viu e depois reviu nas câmeras, se questionando sobre existirem criaturas não humanas vivendo entre nós e mudando de forma quando ninguém está olhando, podendo ser qualquer um que cruzamos na rua, até mesmo animais. Será que a mística dos X-Men tem parentes espalhados pelo mundo? Em 2022, um explorador resolveu entrar em um sistema de túneis subterrâneos escondido na cidade da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Enquanto atravessava os corredores escuros e cheios de neblina, enfrentando água corrente e ar sufocante, ele captou algo que gelou a espinha. O susto só aumentou quando ele fez uma pesquisa e descobriu que estava no mesmo lugar onde aparições de um ser lendário, apelidado de Homem-Mariposa, aconteceram durante os anos 60, depois que houve um colapso na ponte Silver Bridge em 1967. Os túneis foram desativados, mas a gravação levantou o questionamento: será que a criatura ainda vive nos cantos esquecidos da cidade? Existem registros tão bizarros que fica até difícil descrever o que poderia ser aquilo que foi filmado. Uma mulher estava sozinha em casa quando percebeu algo estranho espiando pela janela. Assustada, ela começou a gravar. This house is haunted. There's something in the other room. Look at that. What is that? Alguns acreditam que possa ter sido apenas um animal, talvez um cachorro ou até uma bezerra que colocou a cara ali. Mas quanto mais assistimos ao vídeo, mais assustadora a figura fica. Oh my gosh. It keeps... Hello? What do you need? I don't even know who you are. A gravação foi feita por uma senhora, o que dificulta qualquer possibilidade de armação. Será que ela filmou algum animal curioso, distorcido pelo escuro, ou realmente algo paranormal? Duvido alguém abrir a porta para tirar a prova. Um homem estava voltando para casa de moto, quando encontrou o que ele chamou de entidade, no topo de um arbusto. Ei, rato! Ele estava numa estrada de terra, no meio da zona rural da Malásia, quando passou pela figura que parece ter cabelos longos e usa uma roupa completamente branca. O motociclista chega a enfrentar a coisa que não se mexe em momento algum. No dia seguinte, ele passou pelo mesmo lugar, mas já não encontrou nada por lá, nem vestígio da presença de alguém. No país, existe uma lenda chamada Kuntilanak, que é justamente sobre uma mulher de branco e cabelos escuros cobrindo o rosto, que é avistada em zonas de vegetação ou beiras de estrada, pronta para atacar motoristas desavisados. E esse seria o mais recente registro da entidade. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, quando uma mãe e sua filha correram de volta para casa, assustadas com a presença de uma pessoa estranha as seguindo no condomínio. Enquanto revia as imagens da câmera de segurança daquele dia, a mulher notou algo ainda mais perturbador. A porta do apartamento de frente ao seu, que estava trancada há anos, se abriu sozinha e logo depois se fechou. 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Sem entender o que estava acontecendo,
ela chamou a administração do prédio para verificar o interior do apartamento e o que eles encontraram lá dentro deixou todo mundo sem reação. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. Uma pilha enorme de sapatos infantis estava espalhada pelo chão, e ao lado, algo que parecia uma pele de cobra. Até aí já era o bastante para chamar a polícia, mas pior ainda mais. Encucada com aquilo, ela assistiu a gravação diversas vezes e reconheceu um par de botas no meio da bagunça, que eram da própria filha e estavam desaparecidas havia semanas. Como elas foram parar ali? Algo macabro vive no condomínio, ou seria alguém macabro? Como a porta trancada foi aberta sem explicação? Se eu fosse ela, me mudaria e não ficaria para descobrir. No México, enquanto voltava para casa à noite depois do expediente num bar, um homem se deparou com essa sombra estranha e começou a filmar. Mesmo dando um 360 para tentar encontrar o que estaria fazendo a tal sombra, ele não encontrou nada. Ainda mais porque ela parece ser de uma pessoa parada, porém não há nada além de um poste ali. Aquilo intriga o rapaz, mas ele não se assusta. O corajoso recebeu diversos comentários sugerindo ser alguma árvore, ou até que ela havia sido pintada na parede, mas na noite seguinte passou por lá novamente e não encontrou nada. La sombra de la nada. No hay ni madre. O que será que estava projetando a sombra? E seja o que for, como desapareceu? Alguma teoria? Enquanto o pai de uma das crianças assistia ao jogo delas no interior da China, ele acabou flagrando isso. Repare que o homem sentado mais adiante simplesmente parece não ter cabeça, porém se mantém ali, invisível tanto para o pai que filma quanto para os meninos que jogam bola. Segundo o relato, ninguém percebeu nada de esquisito na hora, mas ao rever o vídeo, não tinha como deixar passar batido que não existe uma cabeça ali. Sinistro! Essa moça estava gravando um vídeo super empolgada, mostrando o quanto se parecia com a cantora Dua Lipa. Tava toda confiante, fazendo poses, se achando parecida. E realmente a semelhança impressiona. Mas enquanto ela focava na beleza, tinha outra coisa chamando a atenção no fundo da imagem, e ela nem percebeu. Siento que me parezco a Dua Lipa, pero desde que me corté el cabello siento que me parezco muchísimo menos a Dua Lipa. Y es que muchísima gente me dice que me parezco a la Dua Lipa del 2018. Foi só depois que os seguidores começaram a comentar que ela notou. Um rosto estranho aparece do lado de fora da janela, olhando fixamente para dentro. O ser fica parado por vários segundos, observando em silêncio, até se mover e sumir da posição, como se nunca tivesse estado ali. A situação ficou ainda mais bizarra porque ninguém sabe quem era, como chegou ali ou por que estava espiando justamente naquele momento. Muita gente brincou dizendo que era um alien, um espírito ou até um stalker. Mas mesmo que tenha sido só alguém de carne e osso, não é o tipo de cena que você espera ver num vídeo casual dentro da própria casa. Dar de cara com algo sobrenatural deve ser apavorante, já que até mesmo vendo de longe já é o suficiente para deixar a gente de cabelo em pé, como nesse caso, onde uma figura estranha foi registrada no meio da estrada por um motorista durante a noite. No começo parece só mais uma rua deserta, até que algo surge no meio do caminho, uma figura toda de branco que não anda, mas sim desliza de um lado para o outro como se flutuasse. O vídeo viralizou e muita gente acredita que a gravação mostra um verdadeiro fantasma de beira de estrada. Uma postagem recente chocou a internet
ao mostrar alguém num helicóptero filmando uma das maiores cobras já vistas na Amazônia. Isso sim é um verdadeiro monstro, pois devido à distância que a gravação foi feita, a serpente é simplesmente colossal, deixando as pessoas apavoradas, só com a possibilidade de cruzar com uma dessas. Mas calma, nesse caso, a sucuri gigante não passa de uma criação feita por inteligência artificial. Logo no começo do vídeo, é possível ver uma segunda cabeça da cobra que desaparece em seguida. Fora que, além do tamanho descomunal em relação ao rio, ela também parece nadar na superfície da água. Mas não se engane, por mais que essa daí não fosse real, as sucuris podem chegar aos 8 metros de tamanho e alguns exemplares já encontrados na vida real dão até mais medo do que uma feita por inteligência artificial. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela estão os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.